Neste vídeo vamos tratar sobre o tema disponibilidade orçamentária. É muito comum o PM4, DOF, DAL, ATIT perguntar a PM6, a rainha das sessões, se há disponibilidade orçamentária. E quando se fala de disponibilidade orçamentária, leia-se: tem dotação orçamentária? Existe recurso para cobrir esta despesa neste exercício financeiro? Existe recurso para cobrir determinada despesa no exercício financeiro seguinte? Quem faz detalhamento de dotação é a DOF, quem faz declaração orçamentária é a PM6. Para eu saber a indicação orçamentária, eu tenho que saber o quanto, ou seja, o valor daquela despesa pública. Eu preciso resumir o fato. Olha, trata-se de uma despesa relacionada à locação de veículo, a serviço de limpeza, a reconhecimento de dívida, e saber o valor. Verificar o período que envolve aquela despesa pública. Tem-se um contrato, ele vai ser executado tanto este ano como no próximo. Eu tenho que definir o valor anual e mensal. De posse desses dados, eu consigo definir a dotação orçamentária para o exercício vigente e eu consigo definir a declaração orçamentária para o exercício financeiro seguinte. Para eu fazer a indicação orçamentária, eu tenho que saber se essa despesa ela está prevista, se ela foi planejada, e todas as despesas que foram planejadas, elas se encontram aqui no ofício circular número 12. Depois eu tenho que fazer um rastreamento do recurso, eu tenho que verificar a ação, a natureza de despesa, isso eu consigo acessando o CIAF, indo lá para o detalhamento da conta contábil. Logo em seguida eu faço um planejamento, eu faço uma tabela em que comparo o que foi planejado e a execução orçamentária. Aí, depois eu demonstro a necessidade de detalhamento da dotação orçamentária e de declaração orçamentária. E confronto o saldo com a necessidade de detalhamento de dotação orçamentária. Parece confuso, mas não é. Eu só quero saber se essa despesa foi planejada, quanto há de recurso, o que foi planejamento e o que foi execução orçamentária, e quanto eu preciso de detalhamento de dotação orçamentária. E eu comparo com o saldo. Esse saldo é suficiente para cobrir a dotação orçamentária ou não? E assim eu chego a duas conclusões óbvias. Ou eu tenho recurso suficiente, eu simplesmente imprimo o espelho lá da razão, indicando o recurso. Ou então eu não tenho recurso suficiente, então vai ser necessário uma suplementação. Ou seja, eu cancelo uma despesa para poder contemplar aquela. Ou então eu vou pedir suplementação por superávit. Eu só posso chegar a essas duas conclusões. E quando se fala em suplementação, eu preciso fazer essa articulação com a Secretaria de Planejamento. E eu também concluo que isso não é função da PM6, isso é função da DOF. A gente não pode fazer suplementação de livre iniciativa. A PM6 tem que ser provocada para isso. Vamos ver um caso prático, que isso vai ficar muito mais simples. Vamos pegar aqui um ofício que a gente encaminhou para a DAL, porque lá a gente contempla o que há de previsão orçamentária na ação 2278, o que há de disponibilidade, assunto disponibilidade orçamentária na ação 2278. Vamos pegar aqui um caso prático, processo 2020-235. Trata-se de um processo de serviço de fornecimento de combustível de aviação. Observe aqui que começou com o despacho da DAL para a PM6, em que ela solicita a indicação orçamentária, emissão de declaração orçamentária e emissão de dotação orçamentária, detalhamento de dotação. Então, eu vou visualizar esse processo. Dentro desse processo, eu vou chegar a esse documento em que o comandante do GRAE, que é o demandante, solicita a renovação por mais 12 meses do contrato de fornecimento de combustível de aviação. Ele encaminha aqui também o termo aditivo, e aqui eu consigo todos os detalhes e dados que preciso. O contrato ele começa a partir de 24 de julho de 2021, então esse daqui é o termo inicial, e esse contrato
tem um valor anual de R$ 241.250. E aí aqui eu fiz um resumo que o processo de fornecimento de combustível começou pelo despacho da DAL. Eu encontrei esse documento em que eu verifico que se trata de uma renovação contratual. O período dele começa dia 24/7/2022 a 23/7/2023. Aí eu separo. O que é esse ano vigente? 24/7/2022 a 31/12, 6 meses. 1º de janeiro de 2023 a 23/7/2023, 6 meses. Valor anual do contrato, 241 mil. Valor mensal, 20.104. Disponibilidade orçamentária. Dotação orçamentária, que é esse período aqui, R$ 120.625. Dotação orçamentária, 120. Declaração orçamentária, também 120. Trata de uma despesa planejada, aí o que eu tenho que verificar no ofício circular, olha, número 12, trata-se de combustível, frota aérea, processo 235, opa, despesa planejada. Eu confronto o planejamento orçamentário com a execução orçamentária. Vamos lá, vamos fazer isso aqui agora. Nessa ação, eu já, processo de combustível de aviação. Até agora não foi executado nada. Esse ano não executou-se nada. Pode-se executar alguma coisa ainda? Essa resposta eu não sei, só quem sabe é a DOF. E aqui eu tenho as despesas concorrentes com a combustível de aviação. Eu vou ter processo 262, vou ter o processo 563 e o 340. E aqui foi que se executou. Por exemplo, locação, estava previsto 12 milhões, executei só 2 milhões. Certo? Inicialmente, nessa ação, nesse elemento de despesa 39, estava previsto 21 milhões, executei já 15. Além disso, eu fiz uma suplementação em que retirei recursos da ação 2278 e repassei para a ação 2029. Então, perdeu o recurso. Então, olha só, eu tenho receita 21 milhões, despesas planejadas 15 milhões, despesas não planejadas 343 mil, total 15 milhões. O que acontece? Aqui eu vou ter o saldo daquela ação, que corresponde exatamente o saldo da conta contábil. Como é que eu consigo essa conta contábil? Muito simples também. Eu vou lá no CIAF, eu vou sair aqui só para demonstrar para os senhores. Eu vou entrar aqui no CIAF, execução, contabilidade, detalhamento da conta contábil, UG, mês de junho, eu tenho interesse na ação 2278, vou visualizar, elemento 39, visualizar a razão, vou pegar a data desde o início do ano, desde o dia 1º de janeiro, clico Enter, imprimir e baixo esse arquivo no Excel. Esse arquivo eu copiei, colei e joguei aqui. E aqui eu tenho que verificar, certo, aqui eu tinha 11 milhões, ele se destinou para quê? Se destinou a esse processo aqui, que foi combustível, 10 milhões e 400 mil. No elemento 30, e depois no elemento 92. Aí depois tive uma despesa de 300 mil, também com o quê? Com combustível. Aí depois tive outra despesa, que foi a suplementação, que destinei recursos para a construção do Centro Limpo para a ação 2029. E depois eu tive o quê? 167 mil destinado à manutenção da frota aérea. Depois tive outra despesa de 208 mil destinada à manutenção da frota aérea, processo 262. Depois tive outra despesa de 180 mil destinada ao quê? Combustível. Mais outra despesa de 500 mil destinada a combustível. Depois 2.855 mil destinada à alocação de veículo. Total, 5.831, ou seja, 21 milhões, que foi minha receita,
E considerando todas as despesas aqui que eu comentei, vai me sobrar um saldo de 5.831.000. Essa é a minha tabela em que eu comparo despesas planejadas, então estou falando de planejamento orçamentário, e as despesas que foram executadas. Se perguntar assim, sim, e o que ainda vai ser executado? Não sei, eu não tenho essa informação. Quem tem é a DOF e a DAL. Então, na minha conta contábil, eu tenho esse recurso. E quando eu analisei o processo de fornecimento de combustível de aviação, eu vou precisar de dotação orçamentária de 120.000. Vou analisar outro processo, processo 2021-340. Trata-se de locação de veículo. Começou com o despacho da DOF para a PM6 e solicita providenciar orçamento para a confecção de DD no valor de 10.370.000. Então, vou acessar esse processo, visualizar, e vou chegar a esse documento aqui, 29.989. Traz de quê? De renovação de contratual e reajuste da empresa. Traz de uma alocação de 305 veículos. E aqui fala que o processo finda no dia 22/6/2022. Essa data aqui para mim é importante. Esse contrato, ele tem um valor anual de 18.982, ou um valor mensal de 1.581.000. Além disso, ele fala de um reajuste que vai do dia 1º de janeiro de 2022 a 22/6/2022, dando um total de 872.000. E esse é o pedido. Solicito aprovação do referido contrato e os valores aditivados. Então, a partir desse documento, e ele é o principal, o mais importante, eu consigo extrair todas as informações que eu preciso. Processo 340, 2020, 2021, aliás, 2021. Começou com o despacho da DAL, e por meio desse documento eu sei que traz uma renovação contratual e um reajuste ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, vamos lá, período de renovação contratual vai do dia 23/6/2022 a 22/6/2023. Aí agora eu quero saber o que se aplica esse ano e no próximo ano. Vai do dia 23/6 a 31/12 e do dia 1º de janeiro de 2023 a 22/6/2023. Então aqui eu separei em 6 meses. Geralmente a contabilidade é feita em 6 meses. Valor anual 18 milhões, valor mensal de 1.581.000. Então logo eu preciso de uma dotação orçamentária de 9.491.000. Dotação orçamentária, 9.491.000. E de declaração orçamentária eu preciso de 9.491.000. O período do reajuste vai do dia 1º de janeiro a 22/6, ou seja, só aplica esse ano. Então, no valor total de 878.000, logo eu preciso de uma dotação orçamentária de 878.000. Quando eu faço a soma, 9.491.000 mais 878.000, eu preciso de 10.370.000 de dotação orçamentária. E de dotação orçamentária. De declaração orçamentária, eu preciso de 9.491.000. A renovação contratual traz de uma despesa planejada, conforme eu fiz circular número 12, e o reajuste traz de uma despesa não planejada. Eu faço o confronto planejamento orçamentário vezes execução orçamentária. E aqui a gente já fez essa análise, certo? Planejamento orçamentário, tá aqui, eu fiz o circular número 12. Execução orçamentária, na alocação de veículo, que é o processo 340, dos 12 milhões que estava previsto, eu só executei 2.855.000. Somando todas as despesas nessa ação, desse elemento, eu tinha 21 milhões, já gastei 15. E mais 343, que foi uma despesa não planejada. Então, eu vou ter no saldo o detalhamento da conta contábil 5.831. E agora eu preciso de uma dotação orçamentária de 10.370, ou seja, é insuficiente, ou seja, vai ter que suplementar. Então, minha conclusão, necessariamente, verifica o saldo, confronto com a necessidade, vai ser pela necessidade de suplementação. Vamos analisar mais um processo 2022-174. Ele trata-se de uma solicitação feita pela empresa, né, para pagamento de juros e correção monetária
referente ao atraso no pagamento das notas fiscais referente à prestação de serviço de abastecimento e manutenção de viatura. Eu analiso aqui o processo, visualizar, eu vou chegar a esse documento em que foi reconhecida somente a correção monetária aplicando-se o índice IPCA-E e logo em seguida eu tenho uma tabela de cálculo. E aqui verifique se algumas, aqui ó, nota fiscal número tal, data de vencimento no dia tal, dia 2/1, foi pago dia 16/2. O valor original esse, então como foi pago em atraso, vamos calcular aqui a correção monetária. Aqui como foi dia 2/1 de 2012, já prescreveu. Essa já foi a análise direta. Então essa daqui, ó, que vai começar, ela vai começar dia 3/5, ó, 15/3, ou seja, março de 2017. De março de 2017 a dia 15/5 de 2019 não prescreveu. Total da dívida, 125 mil. Então, o que é que eu preciso saber? Vamos olhar aqui. Traço do processo de reconhecimento de dívida. Começou com o despacho da DOF. Despacho aqui da DOF, Ana Paula, encaminho para disponibilização de orçamento. Aí aqui traz a correção monetária de pagamento efetuados em atraso da nota fiscal referente à prestação de serviço de abastecimento e manutenção de viaturas da PM. Períodos das notas fiscais, vai do 15/2 de 2017. Lá a gente olha com mais detalhe, começa em fevereiro de 2017 a 15/5 de 2019, valor total 125 mil. Disponibilidade orçamentária, como se trata só a esse ano vigente, então traz dotação orçamentária, 125 mil. Reconhecimento de dívida de uma despesa que não foi planejada, é uma despesa não planejada. Ninguém planejou, ninguém previu essa despesa. Eu faço o confronto, e depois eu verifico o saldo e confronto com a necessidade de dotação orçamentária. Então a gente já analisou os 3 processos. Vamos ver como é que isso daqui ficaria em algum documento. Vamos lá. Em resposta ao despacho número 287 do processo 235, em que a DOF na figura, em que a DAL na figura Diego Alexandre Bernardes, solicita a previsão e a disponibilidade orçamentária para renovação contratual de serviço continuado de gerenciamento e fornecimento de combustível de aviação. Analisa que no processo tal, o comandante do GRAE, Coronel Eduardo, solicita a renovação contratual de 24/7 a 23/7, no valor de 241 mil, conforme a CGD número tal. Logo de plano, observa-se que para a renovação contratual faz necessário por parte da PM6 a emissão de declaração orçamentária no valor de 120 mil, referente ao período de janeiro a junho de 2023. A gente viu lá que declaração orçamentária é PM6. Dotação orçamentária é DOF. Aí, logo em seguida, a gente continua em resposta ao despacho número tal do processo de locação de viaturas, 340 de 2021, em que a DL, na figura do Major Bruno, solicita previsões de disponibilidade orçamentária para atender às demandas de serviço de locação de veículo. Analisa que no processo tal, eu faço um resumo do processo. Fiscal de contrato, Major Arthur, no ofício número tal, datado no dia tal, registrado no SGD tal, solicita a prorrogação do contrato número tal, vigente até 22/6, que tem como objeto a locação de 305 veículos, bem como a aplicação de reajuste com variação do INPC, a ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2022, conforme negociação com a SECAT. Ainda nesta atuada, observe que a renovação contratual estabelecida para o período de 23 de junho a 22 de junho terá um valor de 18 milhões. Soma-se a isso 878 mil a título de reajuste. Título de reajuste não aplicado ao período de 1º de janeiro de 2022 a 22 de junho, totalizando 19.861. Logo, de plano, observe-se que para a renovação contratual faz necessário por parte da PM6 a emissão de declaração orçamentária, no valor de 9.491. A gente viu que a declaração orçamentária é competência, atribuição da PM6. Dotação é atribuição da DOF. E logo em seguida, em resposta ao despacho número 43 do processo 174, em que a DOF, na figura da funcionária civil Ana Paula, solicita previsão de disponibilidade orçamentária para reconhecimento de dívida, destinação e correção monetária dos pagamentos efetuados em atraso da nota fiscal referente à prestação de serviço de abastecimento e manutenção de viaturas em favor da empresa Trivale. Analisa aqui no processo, nos termos do despacho número 07 da assessoria jurídica, registrado no SGD tal,
O requerimento foi parcialmente acolhido, sendo reconhecido somente a correção monetária, aplicando-se o índice IPCA-E para o pagamento em atraso das notas fiscais do período de 15/2 de 2017 a 15/5 de 2019, totalizando 125 mil. Nos termos do ofício circular número 12, verifique-se que no orçamento de 2022 as despesas previstas ou planejadas na ação 2278 são... Pronto. Tá aqui a despesa que foram planejadas. Foi planejado combustível na frota aérea, manutenção da frota aérea, combustível da frota terrestre e locação de viaturas. Total 21.385.000, total 21.385.000. Agora eu faço o comparativo da tabela do planejamento orçamentário e da execução orçamentária. O que ainda vai ser executado, o que ainda vai se realizar, eu não sei. Quem tem esses dados é a DOF. Então, despesa planejada e despesas não planejadas. Receita e despesa, eu tenho um saldo na conta contábil de 5 milhões. Para cobrir o quê? Cobrir dotação orçamentária de 10 milhões do processo de locação de veículo. Cobrir dotação orçamentária do processo de correção monetária das notas fiscais pagas em atraso. Preciso cobrir também a dotação orçamentária de 120.625 de processo de fornecimento de combustível de aviação. Total de necessidade de disponibilidade orçamentária. E disponibilidade orçamentária é o gênero, e que inclui dotação e declaração orçamentária. Então, total de necessidade de dotação orçamentária, o DO, né? 10 milhões. Eu tenho quanto? 5.831. Preciso de quanto? 10 menos 5, pouquinho, 4. Preciso de uma suplementação de 4.684. Então, a minha conclusão é o quê? Diante da análise do planejamento orçamentário e da execução orçamentária, obviamente, para atender a necessidade de disponibilidade orçamentária, eu vou até colocar aqui a espécie, necessidade de dotação orçamentária. Da alocação de veículo, da correção monetária e do fornecimento de combustível, sabendo que a ação 2278 só dispõe de 5 milhões e 831 mil, logo faz necessário uma suplementação deste valor aqui, para fazer frente a essas dotações orçamentárias. Elbe, mas aqui, olha só, tinha 12 milhões previsto, só executei 2, ainda tenho que executar 10. Quanto a esses valores, eu não tenho acesso. Quem tem a DOF. Por isso que eu falo que a melhor seção para responder essa pergunta é a DOF. Ou então disponibiliza essas informações do que vai se realizar para a PM6. A gente pode fazer o ofício também. Mas o que a PM6 dispõe de informação está aqui. Precisa de suplementação para atender a necessidade de dotação orçamentária, de fornecimento de combustível de aviação, de correção monetária das notas fiscais pagas em atraso e da alocação de veículo. Então, resumindo, quando falou de disponibilidade orçamentária, é gênero que envolve dotação orçamentária e declaração orçamentária. Quem faz dotação é a DOF e quem faz declaração orçamentária é a PM6. Tudo começa com um pedido. As seções têm dúvida quanto ao orçamento. É uma dúvida que não precisaria existir, uma vez que as outras seções têm o mesmo grau de acesso à informação que a gente. E o planejamento orçamentário ele já foi manifestado por meio do ofício circular número 12. Mas mesmo assim a gente faz. Começou com um pedido, eu vou lá no processo e vou encontrar um documento que vai me estabelecer do que se trata a despesa e o quanto é essa despesa pública. Eu vou tentar resumir o fato, informando o quê? Qual é o período que envolve essa despesa pública, qual é o valor anual ou valor mensal. Eu posso até falar em valor diário, mas é só para me definir o que eu vou ter de dotação orçamentária para o exercício vigente e quanto é que eu vou ter de declaração orçamentária para o exercício financeiro seguinte. Eu quero saber se trata de uma despesa planejada ou não. E eu tenho que rastrear o recurso. Eu vou ter que ir lá na conta contábil. Eu vou aqui, ó, certo? Esses 11 milhões foi para quê? Eu vou aqui, certo? Esses 11 milhões, eu tirei do elemento 39 e lancei no elemento 30 e 92. Ele trata-se de qual processo? Ele trata do processo 563, que é combustível.
E assim eu vou rastreando. E vou fazendo minha tabelinha aqui. Opa, 11 milhões foi combustível. Certo. E os 343 mil foi para onde? Certo. Isso daqui foi, eu fiz uma suplementação, decréscimo da 2278 e acréscimo da 2029. Então, rastreei o recurso, aí eu falo, olha, o planejamento orçamentário versus execução orçamentária. Eu demonstro para me saber o quê? Para me saber o saldo. Aqui é a tabela. Planejamento orçamentário, execução orçamentária, execução orçamentária. Demonstra a necessidade de detalhamento de dotação orçamentária e declaração orçamentária. Onde é que está isso? Está aqui, ó. Necessidade de dotação orçamentária. Eu informo aqui a necessidade de declaração orçamentária. Então está aqui, necessidade de dotação orçamentária, necessidade de declaração orçamentária. DD, DO. Confronto com saldo. Opa, eu tenho essa DO, dotação orçamentária, outra DO e outra DO. E confronto com saldo. E eu só posso concluir o quê? Ou tem recurso ou não tem. Se não tem, suplementação. Gente, espero ter ajudado.